Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um ponto final. O último ponto final aí da nossa Série B, né? Falando aí sobre Vasco 2, Ceará 1. E hoje eu nem vou fazer introdução aqui não, já vou partir direto para as perguntas e para os comentários de vocês. O Cléo Rodrigues aqui fala: Felipe, primeiramente, você errou feio nos resultados. KKKKKK. A minha pergunta é: a diretoria do Vasco é uma merda, todo mundo sabe. Mas você acha que com 3 ou 4 reforços resolve o problema desse time? Cléo, primeira coisa é que, assim, um grande erro que eu tive nas minhas previsões foi confiar demais no Náutico, né? Eu realmente achei que o Náutico, jogando em casa, jogando a vida para poder subir para a Série A, fosse conseguir passar facilmente pelo Oeste, que também estava jogando a vida para permanecer na Série B, né? Mas entre um time que está lá na frente, disputando para subir, e um time que está lá embaixo, dando a vida para não cair, eu acho que, teoricamente, o time mais técnico, né, que está disputando lá em cima, e que ainda por cima está jogando em casa, tem todas as condições para ganhar o confronto, né? Eu não acompanho muito bem o Náutico, eu não posso dizer assim categoricamente o que aconteceu. A minha impressão, sem ter visto nada, é que o Náutico deve ter afinado aí, né? Sentiu a pressão, chegou na hora H ali, deu aquela rateada e ainda bem pra gente. Se tiver alguém aí do Náutico ou alguém de Pernambuco assistindo aí o nosso canal, diz aí qual é a impressão de vocês sobre por que o Náutico deu essa vacilada bizarra nesse jogo final. É melhor pra gente, né? Porque na parte do Vasco eu acertei. Eu esperava um jogo difícil, um Vasco jogando nervoso e sem apresentar um futebol bonito. E foi isso que a gente viu. Demos sorte ali no segundo tempo, achar uns golzinhos ali, umas vaciladas da defesa do Ceará, né? O segundo gol, principalmente, aquele cruzamento com o Madison de lateral, aquela bola balãozinho que vem na área ali, aquela jogada ali, uma zaga profissional não pode tomar um gol daqueles, não conseguir cortar uma bola que vem toda balãozinho, sem força nenhuma. Enfim, melhor pra gente. Sobre a questão do reforço, com 3 ou 4 reforços bons, é claro que o time do Vasco resolve, né? Qualquer time resolve, se você pegar 3 ou 4 reforços bons. A questão é se a gente tem caixa, né? Se a gente tem visão de mercado para conseguir trazer aí esses reforços, 3 reforços que sejam, realmente bons, né? Porque que o Vasco vai se reforçar para o ano que vem, eu não tenho dúvidas. É ano de eleição, o Eurico, por mais que tenha lá os esquemas dele para poder se reeleger, ele não pode dar mole com isso. Agora, vamos ver se ele vai ter a visão de trazer realmente quem a gente precisa. Ou vai dar uns tiros na água aí e gastar dinheiro com o que não precisa. Por exemplo, a gente ouve falar de Thiago Neves, Luiz Fabiano. Esses tipos de jogadores, para mim, se forem considerados 3 ou 4 reforços aí que poderiam mudar, já não vão funcionar. Então, vamos aguardar essa parte aí. Danilo Gomes, você falou que seria sofrimento se o Vasco deixasse para a última rodada, mas não sabia que seria tanto. Saudações vascaínas. Danilo, eu esperava na verdade que fosse ser mais sofrimento do que foi. Porque na minha cabeça, que nem eu falei, para mim o Náutico ia ganhar aquele jogo com facilidade, né? E eu tinha certeza que o Vasco não ia conseguir ganhar pela diferença de 2 gols, que daria uma tranquilidade, né? Eu tinha certeza que se o Vasco fizesse um gol, ele ia recuar para tentar segurar o empate, que é o que a gente tem visto do jogo, né? E como eu achava então que o Náutico fosse ganhar lá, o que ia acontecer? Ia ser, na minha cabeça, até o final, a gente sabendo que um gol, uma jogada errada, um vacilo nosso, eles poderiam empatar e a gente jogar tudo fora, né? E essa era a minha previsão. Então, quando chegou no primeiro tempo e a gente ficou sabendo que o Oeste fez um gol, que o Oeste fez 2 gols, ali eu já me tranquilizei. Eu vi que o Náutico não tinha como virar, e aí, pra mim, já ficou bem mais tranquilo. E aí, quando começou o segundo tempo, então, e o Vasco conseguiu virar o jogo, aí já era só festa, já, né? Não precisava nem mais me preocupar com nada. Então, foi, assim, muito menos sofrimento que eu achava que ia ser, que eu achava que a gente ia ficar naquela angústia até o final do jogo. Imagina, por exemplo, que a gente, no primeiro tempo, em vez de, quando saiu o primeiro gol lá em Pernambuco, ao invés de ser o gol do Oeste, fosse o gol do Náutico. A torcida já vai ficar nervosa. Aí logo em seguida, o Ceará faz o gol, que nem ele fez. E depois, em vez do Oeste fazer o segundo, o Náutico fizesse o segundo.
pô, a torcida ia ficar desesperada na mesma hora, os jogadores iam ficar desesperados. Será que a gente ia conseguir voltar para o segundo tempo e virar o jogo? E mesmo que virasse, naquela hora que o Bill botou aquela bola na trave ali, que bateu na linha, que até o Silvio Luiz achou que fosse gol. Naquela hora ali, pô, ia matar ali 10% da torcida do Vasco, ia morrer do coração ali naquela hora, né? Então, assim, a gente deu uma sorte tremenda aí, né? Graças ao Náutico, que deu essa amarelada, graças ao Oeste, que se superou, porque se não fosse aquele jogo lá de Pernambuco, a gente ia ter muito, mas muito mais sofrimento mesmo. Era disso que eu tava falando. João Jorge diz, comemorar? Tá de sacanagem. O 4º lugar na Série B. Subimos, mas sem merecimento. João Jorge, eu concordo com o seu pensamento assim em linhas gerais. Eu acho que essa campanha da gente na Série B não deve nem ser um pouco comemorada, tem que ser lamentada, né? Nunca esperei que a gente fosse passar por isso, uma campanha tão ruim, deixar para decidir o acesso na última rodada. Sinceramente, assim, isso aí é injustificável, entendeu? Inaceitável. Agora, a gente estava com a possibilidade aí de continuar mais um ano na Série B, entendeu? Por mais confiança que eu tivesse que a gente ia conseguir o acesso, só a possibilidade, né? Aquela nuvem negra ali, quando você fica pálido e começa a ficar imaginando as coisas, você pensa em tudo que poderia acontecer se a gente perdesse o jogo, se a gente ficasse mais um ano na Série B. Então, de pensar tudo isso, eu acho que a gente pode se permitir comemorar um pouco o fato, não o fato do Vasco ter subido desse jeito, mas o fato de que a gente não vai ficar na Série B ano que vem, né? Então, quando eu falo vamos comemorar, é nesse sentido, porque eu fiquei aliviado. Eu quis comemorar, quis celebrar o fato de que o Vasco está de volta na Série A, por mais vergonhoso que tenha sido. Agora, já passou também, entendeu? Essa felicidade ali, esse alívio que a gente sentiu já passou. E agora é cobrar da diretoria, cobrar dos jogadores, continuar. 2017 tem que ser um ano de cobrança. Tem que ser um ano de cobrança. Mas ontem eu me permiti comemorar, sim. Porque, afinal de contas, Vasco na Série B ano que vem, ninguém merecia, né? William Silva. Falam 5 nomes que possam ser contratações viáveis para o ano que vem. E o que achou da torcida vascaína nesse último jogo? William, sobre as contratações aí, eu não quero dizer nomes, porque a possibilidade de nomes é infinita, né? O número de jogadores que tem no Brasil jogando aí, brasileiros jogando fora, estrangeiros, né, sul-americanos que têm vindo jogar muito aqui no Brasil, é uma possibilidade imensa de jogadores para ficar escolhendo um ou outro aqui. Mas eu quero fazer um vídeo falando do tipo de jogador que eu acho que o Vasco deve contratar, sabe? Qual é o perfil do jogador que o Vasco deve procurar para o ano que vem. Eu quero fazer esse vídeo aí o mais rápido que puder, eu vou estar soltando, de preferência essa semana. Então fiquem ligados no canal aí, que eu vou falar sobre isso. Sobre a questão da torcida vascaína, eu até esperava que a torcida fosse protestar mais, sabe? Que fosse cobrar mais, vaiar mais, ficar uma coisa assim marcante, que todo mundo falasse nos jornais depois, para passar bem assim a insatisfação que a gente está e botar bastante pressão em cima dessa diretoria para ela se mover. Mas eu entendo que quem estava lá no Maraca, depois daquele primeiro tempo horrível, depois daquela frustração toda, vem o segundo tempo, o Vasco vira, todo mundo preocupado, que o Vasco poderia permanecer na Série B e ele sobe. É o que eu estava comentando ali na pergunta anterior, sabe? Não tem como a gente deixar de sentir um alívio, de ficar alegre e nessa até diminuir um pouco o tom das críticas ali, né? Então eu entendo a reação da torcida, acho que foi legal, preferia que fosse mais assim, pensando no ano que vem, mas eu entendo também que na hora ali o sentimento era mais de catarse, de alegria, de fugirmos, do que de protestar mesmo. Só não pode deixar esse sentimento contaminar a gente pro resto aí e achar que já passou, só porque a gente saiu da Série B tá tudo resolvido, porque não, né? Ano que vem vai ser um ano de muita dificuldade pra gente, em que se a diretoria não se mobilizar, se a diretoria não aprender com os erros desse ano, a gente vai sofrer bastante. Juan Pablo diz aqui, conquistas do Vasco em 2016, uma Taça Guanabara, um bicampeonato carioca, conseguimos ser o maior campeão invicto do Rio, 34 jogos sem perder, 8 jogos sem perder para o Flabosta, acesso à elite. Sem dúvida, foi um ano muito bom para o Vasco. Juan, um ano muito bom para o Vasco?
Um ano em que o Vasco disputa a Série B, consegue garantir um acesso para a Série A só na última rodada, nesse sofrimento, não mostrou um padrão tático, não conseguiu armar um time sério para o ano que vem. Revelou muito poucos jogadores. O Douglas Luiz ali foi o grande revelação. Outros jogadores ficaram pelo caminho. Você vai dizer que o Vasco teve um ano muito bom? Muito bom? Não, desculpa, mas eu não concordo não. Para mim o ano do Vasco foi bem ruim, bem ruim. Porque vamos lá, vamos até então aqui comentar os pontos que você defendeu. Taça Guanabara. Pô, Taça Guanabara é um turno do Campeonato Carioca. E se o Campeonato Carioca já é uma parada que a gente não pode valorizar tanto, um turno do Campeonato Carioca, então, menos ainda, né? Bicampeonato Carioca. Maneiro, bem legal. Mas a gente ganhou o Campeonato Carioca no passado e depois terminou o ano rebaixado. A gente ganhou o Bicarioca esse ano e terminou aí o ano sofrendo pra caramba, entendeu? Sofrendo bem mais do que precisava para poder voltar para a Série A. Então, ano que vem, por exemplo, eu quero o tricampeonato carioca? Claro que quero, mas eu troco o tricampeonato sem pensar duas vezes se você me garantir que o Vasco vai ter um segundo semestre tranquilo, sem chance de ser rebaixado, sabe? Campeonato estadual hoje em dia é quase uma pré-temporada para os times se prepararem para o Campeonato Brasileiro, sabe? Não dá para ficar achando que é muita coisa. A gente ganhou muito também, não quero ficar desmerecendo aqui nossas conquistas, mas os times que estão brigando pelo Brasileiro, eles vão se preparando para o time estourar lá pro meio do ano, entendeu? O Vasco, às vezes, no planejamento, essa coisa de ganhar campeonato carioca para ganhar torneio, fica fazendo o time... deixa o time bom no começo do campeonato, no começo do ano, mas ainda no final o rendimento fica horrível que nem ficou esse ano. Então, sabe, vamos relativizar bastante esses títulos cariocas aí. Essa coisa de ser campeão invicto do Rio, 34 jogos sem perder, 8 jogos sem perder pro Flamengo. Eu já falei em outros vídeos aqui. São marcas maneiras, mas que, pô, não faz um ano. E eu não boto o Flamengo tanto em consideração assim, porque a gente teve um ano bosta. E só porque ficou sem perder o Flamengo, o ano fica bom. E eu não valorizo tanto o Flamengo assim. Eu penso primeiro no Vasco, sabe? É legal ganhar dos caras, mas não tanto, né? E acesso à elite, então, nada mais que obrigação, né? Pô, falar que o Vasco teve um ano bom porque conseguiu voltar para a Série A seria um ano péssimo se não tivesse conseguido voltar, né? Então, esse otimismo que você tá aí, eu não compartilho nem um pouco, não. Tiago Lima, meu amigo, é nítido que você não gosta do Eurico Miranda. Gostaria de saber se não aprova a estrutura que está sendo feita de dentro para fora. Nesse caso, eu falo do Capris, que já está sendo uma referência nacional e que irá influenciar muito dentro de campo, sem contar a verba que poderá vir faturar com atletas de outros esportes e clubes. Gostaria que você comentasse isso. Tiago, eu já falei um pouco sobre o Eurico Miranda aí nos vídeos atrás, né? Eu fiz um vídeo, depois eu fiz um ponto final sobre o vídeo também. Eu vou deixar ele linkado aí na descrição para quem não viu. E o que eu falei lá, vou resumir mais ou menos aqui. Não é porque eu acho que, de uma maneira geral, a administração do Eurico tem sido ruim, que eu acho que tudo que ele fez nessa administração foi ruim. Lógico que tem pontos positivos. Ele conseguiu, mal ou bem, administrar a dívida do Vasco, tá pagando jogadores em dia, são coisas legais. Sobre o Capris especificamente, até agora, como eu não sou um estudioso da fisioterapia, também não cheguei a ler muito sobre o assunto, eu tenho evitado falar, ter uma opinião mais definitiva sobre esse assunto, sabe? Mas a minha opinião de leigo aqui, já que você está perguntando, é a seguinte: de tudo isso que falaram aí, de que o Vasco que é um centro de referência, que vai tratar os atletas, que vai atrair atletas, isso tudo está muito no marketing por enquanto, né? Tá muito da boca para fora, porque na prática a gente não viu nada até hoje. A gente não viu no final do ano agora. A gente viu os jogadores todos se arrastando em campo, entendeu? Todo mundo quebrado, falando que era lesão zero. A tática lesão zero também ficou só no marketing, porque na prática a gente viu vários jogadores se machucando. É normal, nunca dá para impedir de não ser ninguém. Mas assim, eu não vi essa diferença. O Vasco de hoje pro Vasco da época do Dinamite antes do Capris, eu não vi essa diferença toda de ter menos jogadores machucados, sabe? A questão de atrair jogadores para o Vasco também até agora não aconteceu. Quem que veio pro Vasco esse ano por causa do Capris? O Felipe Gabriel, que veio para ser ali o case de sucesso do Capris,
acabou não se revelando um bom negócio, né? Quase não entrou em campo. Então, assim, não que eu estou dizendo que no futuro não possa ser. Às vezes, é que nem eu falei, sou leigo, não sei quanto tempo. Às vezes leva um tempo para esse Capris realmente tomar corpo e começar os jogadores a não se machucarem, a jogadores de outros times quererem vir por Vasco por causa do Capris. Pode acontecer e vai ser bom, vai ser um legado bom do Eurico Miranda. Assim como mesmo que não aconteça, só de ter esse conceito de fazer, de ter um carinho mais para essa parte aí da fisioterapia, que é importante também, é bacana. Então, se for para falar assim, é ruim ou bom, eu acho o Capris um bom legado que o Eurico Miranda vai deixar. Agora, talvez tenha confiado demais no Capris, nesse discurso todo, porque, para mim, o ter um Capris nunca vai fazer, vai superar em qualidade o defeito que foi rebaixar o time no ano e passar esse sufoco que está passando agora, e contratações equivocadas, escolhas equivocadas na gestão do clube, do futebol especificamente, que é o que eu vejo, botando tudo na balança. Isso para mim pesa bem mais negativamente do que esse lado aí do Capris, né? Ramon Nascimento. Muitos dizem que o maior culpado por esse mau momento que o Vasco passou nessa reta final do ano de 2016 foi culpa do nosso técnico Jorginho. Talvez uma boa parte foi mesmo, mas eu acho que ele já fez muito pelo nosso time e ainda tem confiança com uma parte da torcida. Creio que ele merece uma chance no início do ano que vem. Além do mais, não vejo disponível no mercado um técnico para assumir o Vasco e fazer a diferença. Abraço, Felipe, sou seu fã, estamos de volta, Vasco! Ramon, eu não concordo com essa sua linha de pensamento, não. Eu acho que ele perdeu completamente o controle do time aí, sabe? Ele começou muito bem no Vasco ano passado, conseguiu agrupar o time, o elenco em torno de um objetivo, o time cresceu de rendimento, mas seja lá o que ele tenha feito naquela época, que eu valorizo e vou sempre ser grato ao Jorginho por aquilo, ele foi perdendo ao longo desse ano, entendeu? A gente viu desde aí, principalmente do meio do ano pra cá, o time do Vasco cada vez ficando mais confuso, cada vez mais perdido, e o Jorginho sem conseguir resolver os problemas, sabe? Tem a galera que defende aí que ele não conseguiu resolver por falta de material humano, mas eu discordo. Eu acho que a gente tinha soluções dentro do nosso elenco e que ele não soube ir lá buscar, sabe? Não só de aproveitar outros jogadores, como fazer esquemas melhores para com que esses jogadores funcionassem. E se ele não conseguiu resolver, teve 6 meses para resolver e não resolveu, o que faz você pensar que agora com mais 3 meses aí, vamos supor, o ano que vem, ele vai resolver? E já teve várias chances, várias vezes as pessoas, agora vai mudar, vai mudar. Agora mesmo, nesse último jogo, foi um exemplo disso. As pessoas ficando surpresas que ele escalou o Jorge Henrique. Gente, ele vai ficar escalando o Jorge Henrique, vai continuar escalando. Ele não mudou até agora, por que vai mudar no futuro? Então, assim, pra mim, não é querer ser ingrato, legal que ele fez pelo clube, a reação que ele fez pro time no ano passado, o título carioca, legal, mas eu acho que o ciclo dele, pelo menos nesse momento do Vasco, já se encerrou. Ele tem que sair. E foi um dos grandes erros da direção esse ano, e vai ser um dos grandes erros do ano que vem se elas mantiverem o Jorginho por mais um tempo. Patrick Alves. O que mais me irrita é essa frase, sentimento de dever cumprido, que vários jogadores e comissão técnica usaram depois do jogo. Pelo amor de Deus, o mínimo que deveriam fazer era pedir desculpas à torcida por esse fim de ano vergonhoso. Exceto Júlio César e Thales, que pediram. Pois é, Patrick, é o que eu tava comentando aqui com o Ramon, sabe? Eu não vejo o Jorginho fazendo nenhuma mudança para resolver as coisas, para mudar os problemas do time. Aí chega no final do jogo, ele ainda fala essas coisas de, sensação de dever cumprido, que ele acha que mandou bem, porque ninguém fica se gabando de título da Série B. Ninguém fica se gabando de título da Série B, mas um time do tamanho do Vasco disputar uma Série B e não conseguir ser campeão é uma vergonha, entendeu? E ele não reconhecer nem isso é a prova de que se ele continuar no Vasco, ele vai continuar insistindo com as mesmas peças, com as mesmas soluções que a gente já sabe que não funciona. Ele foi elogiando o Jorge Henrique, que achou que é bom, que Júlio César é essencial, que Diguinho jogou melhor que Douglas. Quer dizer, e esses caras estão todos com contrato renovado, sabe? Então, assim, manter o Jorginho e manter esses jogadores
vai ser terrível pro ano que vem, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer uma reformulação. Esses jogadores, muitos têm contrato ainda, então fica mais complicado de se livrar, mas tem que pensar também. Mas tem que começar pelo mais fácil, que é o Jorginho, né? Que até só depois que a gente define um técnico que ele vai conseguir pontuar quem vai contratar, quem não vai. Então, assim, concordo com você que esse discurso de sentimento de dever cumprido também me irritou bastante. E mais do que irritar, me assusta, né? A partir do momento que revela que a galera no Vasco lá acha que fez um bom trabalho esse ano, né? Eles estão achando que foi bom. Eu acho que não. Então, me preocupa bastante esse tipo de declaração também. Glaudson Lucena, Felipe, o que você espera do Vasco pro ano que vem? Você crê na diretoria fazendo uma reformulação nesse elenco? Já que é praticamente o mesmo que foi rebaixado ano passado. Glaudson, então, é a pergunta que a gente se faz, né? Agora a gente vai começar a ver se a diretoria aprendeu com os erros desse ano ou não. Porque quando ela entrou em 2015, ela começou fazendo um monte de besteira, contratou aqueles jogadores desconhecidos de Madureira, de Bangu, que nenhum se revelou. Aí no meio do caminho teve que mudar a estratégia. Aí no final do ano teve aquela reação, a gente pensou que eles tinham meio que encaixado as coisas no lugar, mas não. Nesse segundo ano deles, de mandato, teve ruptura lá, o José Luiz Moreira saiu da vice-presidência, pediu licença, o Horta se afastou também ali do comando, a gente viu também mais uma série de equívocos aí que eu já cansei de falar. Então, assim, essa diretoria já mostrou uma vez que não aprendeu com os erros. Agora a gente vai ter uma segunda chance de ver se eles aprenderam. Essa semana saiu uma notícia aí da ESPN falando aí sobre as projeções para o futuro do Vasco, que foi assim, foi uma no cravo e outra na ferradura. Falaram que o Eurico está pensando em contratar aí um gestor para o futebol, um gestor profissional para o futebol, né? Que tiraria ali um pouco da força do Euriquinho, que só está fazendo besteira, cumprindo aí essa função de maneira velada, né? Sem ser oficial. E isso eu acho bem bom. Fiquei bem feliz com essa notícia de que estão pensando em trazer um cara profissional para pensar na armação do elenco, para pensar em toda a estrutura de treinamento, que é tudo que faltou esse ano. Mas aí na mesma reportagem diz que uma vez trazendo esse gestor, eles iam insistir com o Jorginho como técnico, aí já é aquele banho de água fria, né? Porque, que nem eu falei aqui, eu acho que insistir com o Jorginho é uma grande furada. Então, assim, não sei. A história tá mostrando aí que essa direção não aprende muito com os erros, não, né? Essa é meio cabeça dura aí na filosofia deles. Mas a esperança também é a última que morre. Vamos torcer para eles darem aí um cavalo de pau na administração deles aí, na filosofia de administração deles aí, e botar o Vasco de novo no rumo certo. Vamos torcer. Daniel de Souza aqui pergunta: Felipe, você acha que o Eurico pode desistir do cargo com esses protestos que vão ocorrer? Daniel, nenhuma chance do Eurico largar o osso. Se já é difícil de imaginar ele não se reelegendo no final do ano, por causa de tudo que a gente já comentou aqui, quanto mais largando sem eleição assim no meio do nada. Isso aí eu acho que a chance é zero. Jonathan Dias: e agora? Caro que seja, e nós esperamos que o Eurico abaixe os preços para o brasileiro do ano que vem, mas seja lá o preço que for, tá na hora da torcida pegar esse time no colo ano que vem. Seja lá quem for jogar, não podemos cair de novo. Então, nossa média de público tem que subir, as promoções têm que aparecer e assim não cairemos de novo. Jonathan, boa questão aqui. Acho que aí é mais uma questão em que a gente tem que esperar uma mudança de pensamento da diretoria, que ela tenha aprendido com os erros do passado. Porque em 2015, o que a gente viu foi o Eurico com aquele discurso de que o Vasco estava entrando para ser campeão, que ia jogar para ir para as cabeças da tabela. Teve aquele incidente que todo mundo lembra com o Dagoberto, que o Dagoberto falou: a gente tá jogando para não cair, e o Eurico deu um pito nele, falou que não, o time jogou para ser campeão. Eu acho que esse tipo de pensamento é um problema. Por quê? Porque, primeiro, deixa a grande parte da torcida com o pensamento errado. Você fica falando para a torcida que o time vai ser campeão. De repente ele joga fora e empata um jogo, ou empata até um jogo em casa contra um time mais difícil, a torcida fica revoltada. Quando, se você já vem com um discurso que desde o começo, galera, a gente está passando por uma fase difícil, a gente já caiu aí 3 vezes nos últimos 8 anos, a gente está vindo de 2 rebaixamentos seguidos aí. Então, esse ano, a nossa meta aqui é tentar se reestruturar, começar a se reestruturar
e fazer tudo para não cair. Então, a diretoria tem que adotar um discurso que nem o que você falou. Vamos lotar São Januário, a gente vai baixar o preço aqui, abraça esse time, não vamos deixar ele cair. Se a diretoria assume esse discurso, sabe? Não precisa ser exatamente assim, pode ser com um floreio, aí estão os caras do marketing lá para fazer a parte deles. Eu acho que é mais honesto com a torcida, eu acho que a torcida pode responder melhor do que ficar fingindo que a gente vai ter um timão para disputar título, que isso a gente sabe que não vai. Então vamos ver, a torcida tem que fazer tudo isso apesar da diretoria? Concordo que tem. Mas a gente sabe que é complicado, né? Se a diretoria puder dar uma mãozinha nessa parte aí, em muitas outras, eu acho que vai ser bem mais fácil disso acontecer. E finalmente, Gabriel Melo. Você acha que a diretoria do Eurico ainda tem chance de se salvar na Série A? Ou você acha que já chegou a hora da oposição? Gabriel, as eleições vão ser só no final do ano, né? Então, essa próxima temporada vai ser com essa diretoria aí mesmo, não vai ser com oposição. Então, minha torcida foi o que eu já falei aí, né? Espero que ela ponha a cabeça no lugar, que ela faça os ajustes corretos, para a gente ter pelo menos uma temporada tranquila, sem dor de cabeça, sem correr o menor risco de cair, né? E no final do ano aí, vamos ver as chapas que vão aparecer, as propostas que vão ser colocadas na mesa, né? E aí vamos torcer para os sócios com poder de voto aí, os sócios proprietários, escolherem um nome que seja melhor para o Vasco. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as perguntas que eu selecionei aqui para esse ponto final. O último ponto final do ano, né? Foi o último jogo, o último ponto final do campeonato. Mas fiquem ligados aí no canal, que eu estou preparando muitas novidades. Eu quero falar sobre o perfil de técnico, que eu acho que é o ideal para o Vasco ano que vem. O perfil de reforços, que são bons para o Vasco ano que vem. Eu quero fazer um balanço do elenco atual do Vasco, comentando o que eu achei da participação de cada jogador, se ele deve ficar, qual deve ser o futuro dele no Vasco. E quero fazer também, né, a segunda edição do Prêmio Sobre Vasco Awards aí, que já teve ano passado. Se você não viu, eu vou deixar o link aí na descrição para você conferir quem foram os vencedores do Prêmio Sobre Vasco Awards do ano passado. A gente vai fazer a segunda edição aí agora. Eu queria fazer tudo isso o quanto antes, queria poder gravar um atrás do outro e lançando um por dia aí, mas esse final de ano meu tá meio pegado, tá meio corrido, eu tô tendo que me desdobrar aqui para fazer esses vídeos, então eu não posso prometer qual vai ser a periodicidade deles, mas eu posso garantir uma coisa, assim que eu fizer, eu vou estar jogando no ar. Então, assina aí o canal, liga o sininho para ser avisado, porque a temporada do Vasco já acabou, mas a temporada do Sobre Vasco ainda vai continuar aí até o final do ano. Beleza? Então tá certo. A gente vai se falando.